O som de uma porta batendo ecoa no ar, rasgando o silêncio como um trovão distante. Um gemido fraco surge, seguido pelo som metálico de uma tigela rolando no chão frio. O vento entra pela janela quebrada, trazendo o cheiro de ferrugem e abandono. No canto, Nina, uma cadela de pelagem marrom e olhos tristes, respira com dificuldade. Seus pelos sujos grudam no corpo magro, e cada respiração soa como um pedido de socorro. André empurra a porta, o coração acelerado, e sussurra: "Por favor, aguenta." Ele ajoelha-se, as mãos tremendo, enquanto tenta sentir o pulso dela. A luz fraca do entardecer entra pela fresta, revelando o pó dançando no ar. O abrigo está em ruínas. Sombras longas e frias desenham histórias antigas nas paredes rachadas. Um som distante de trovão cresce, e André fecha os olhos por um instante lutando contra o medo. Algo dentro dele sabe que esse encontro mudará tudo. Mas será tarde demais. O abrigo estava silencioso, exceto pelo som distante da chuva batendo no telhado enferrujado. Nina respirava devagar, enrolada no cobertor que André havia trazido. Ele observava, sentado ao lado, o rosto cansado pela noite sem sono. O cheiro de desinfetante misturava-se ao de umidade e medo. André disse: "Você vai ficar bem, eu prometo." O olhar de Nina se moveu, fraco, mas atento. A esperança ainda era um fio tênue, mas estava ali. O trovão fez o abrigo estremecer, e André a segurou com mais firmeza. No fundo, ele sabia que salvar Nina significava mais do que resgatar um animal. Era resgatar algo dentro dele também. Mas e se o tempo não estivesse ao lado deles? A manhã chegou cinzenta. André preparava comida, o vapor subindo do prato simples. Nina o observava, ainda deitada, os olhos seguindo cada movimento. O som da colher batendo no prato ecoava na sala vazia. André disse: "Você precisa comer, pequena." A voz dele era calma, mas carregava preocupação. Nina deu um passo hesitante, o corpo tremendo. O cheiro da comida parecia trazê-la de volta à vida. Quando ela finalmente aceitou uma pequena porção, André sorriu com os olhos marejados, o primeiro sinal de confiança. Lá fora, o vento soprava frio, mas dentro do abrigo, algo começava a aquecer. Será que era o início de uma nova chance? O vento cortava pelas frestas da janela, fazendo as sombras dançarem nas paredes. André varria o chão, tentando dar ao abrigo um pouco de dignidade. Nina o observava de um canto, orelhas baixas, corpo tenso. Cada movimento dela era uma lembrança de medo. André se aproximou, agachando-se lentamente. "Tudo bem. Eu não vou machucar você", disse, quase sussurrando. Ela o olhou por um instante, depois desviou o olhar. O silêncio era denso, cheio de histórias que nenhum dos dois sabia contar. Um raio iluminou o teto, e por um momento, André viu nos olhos dela algo além do medo. Um pedido mudo por confiança. Mas quanto tempo levaria até que ela acreditasse de novo? A chuva cessou, e o som do gotejar suave preenchia o abrigo. André colocou uma pequena cama improvisada ao lado dele e chamou Nina com um gesto. Ela hesitou, olhou ao redor e deu um passo. O chão molhado refletia sua imagem trêmula. "Vem, Nina", André disse, sorrindo. O momento era pequeno, mas carregava a esperança. Ela deitou-se próxima, os olhos semicerrados, exausta. André a observou, o coração leve pela primeira vez em dias. Do lado de fora, o céu clareava lentamente,
e um raio de luz entrou pela janela quebrada. Talvez fosse apenas um amanhecer comum, ou o início de uma vida nova para os dois. O barulho dos passos apressados ressoava pelo corredor estreito do abrigo, cortado apenas pelo som de respirações pesadas. André segurava Nina com firmeza, os olhos atentos à porta da frente. Uma sensação de urgência tomava conta dele. Temos que sair agora, disse André, a voz carregada de medo. Nina, hesitante, olhou para ele, como se sentisse a tensão no ar. O som de carros passando pela rua vazia parecia distante, mas a pressão aumentava. O abrigo estava prestes a ser invadido. As luzes começaram a piscar. Eu não sabia que as coisas seriam assim, André murmurou, com raiva, os punhos cerrados. Mas ele sabia que não tinha escolha. Nina precisava ser tirada dali. Agora ou nunca, mas algo no fundo de sua mente dizia que o pior ainda estava por vir. Ele respirou fundo. A porta rangia. O tempo estava se esgotando. Eles chegaram à porta de saída e André hesitou por um segundo. O ar fresco da noite invadiu o abrigo, mas ele não sentiu alívio. Nina tremia em seus braços. Sua respiração rápida. Estamos quase lá, ele disse, tentando acalmá-la, mas sua voz soava insegura. Ele olhou para trás, o som de passos mais fortes se aproximando. A tensão crescia em sua garganta. Tudo estava acontecendo tão rápido. Não podemos voltar atrás. André sussurrou, sentindo o peso da responsabilidade. Ele sabia que, ao sair, estaria comprometendo mais do que apenas suas vidas. Mas o que poderia fazer? Olhou para Nina, os olhos dela fixos nele, esperando por algo, por ele. O movimento da rua vazia parecia se arrastar, a ansiedade invadindo cada fibra do seu ser. Ele apertou Nina mais forte, a chave na mão. Agora, quando André deu o primeiro passo, ele ouviu o som de um carro parando bruscamente. O motor desligou com um estalo frio. O vento, que antes trazia alívio, agora carregava um presságio de perigo. Eles nos encontraram, André disse, a voz tremendo. O medo cortou o ar. E Nina se encolheu mais contra ele. Ele se virou rapidamente, tentando avaliar as opções. Mas o tempo estava contra eles. Uma figura surgiu à distância, sua silhueta forte contra as luzes da rua. A presença dela era ameaçadora, como uma sombra que se movia com intenção. Você acha que pode fugir? A voz fria cortou a noite, com desprezo. Era o vilão, o responsável por tudo. O controle estava em suas mãos, e ele sabia disso. André sabia que não poderia mais fugir. A luta estava prestes a começar. E, no silêncio que seguiu, uma nova presença surgiu. Um homem mais velho, com uma expressão cansada, mas firme, apareceu. Não há tempo para hesitar, ele disse, sua voz grave e cheia de experiência. Ele era o mentor, o que sabia mais do que André gostaria de ouvir. Eles estão armados até os dentes. Você precisa ser rápido. André olhou para ele, o coração acelerando. O velho olhou para Nina. Seu olhar suave. Você vai precisar mais do que coragem. Vai precisar de um plano. Cada palavra pesava. Mas André sabia que precisava ouvir. O medo ainda estava ali. Mas agora havia um caminho à frente. O velho suspirou. A única chance de salvar ela, e a si mesmo, é fazer o que precisa ser feito. Não há outra escolha. Mas o que isso significava? André olhou para Nina e, pela primeira vez, sentiu que a missão estava além dele. O velho deu um passo atrás, deixando André com a responsabilidade de decidir. O coração de André batia forte,
mas uma nova determinação crescia dentro dele. Ele olhou para Nina, agora mais calma, e sentiu uma conexão mais forte do que nunca. Vamos sair daqui, André disse com firmeza, seus olhos queimando com uma resolução que antes não tinha. O medo ainda estava ali, mas ele estava pronto para enfrentá-lo. Ele sabia que não poderia voltar atrás. Mesmo que o perigo estivesse à espreita, havia algo dentro dele que se recusava a falhar. Eu vou te salvar, ele prometeu. E Nina olhou para ele, como se compreendesse. Eles não tinham mais tempo a perder. A perseguição começava, e André sabia que a única maneira de continuar era avançar, mesmo que o mundo ao redor deles estivesse desmoronando. A calmaria da noite parecia enganar, mas André sentia o peso crescente da ansiedade. Ele estava em casa, com Nina segura em seus braços, a janela aberta deixava a brisa fresca entrar. Mas havia algo na atmosfera que não estava certo. O estalar das tábuas de madeira da casa fazia com que André olhasse por cima do ombro, como se algo ou alguém o estivesse observando. É seguro agora, Nina, ele sussurrou, embora soubesse que sua voz estava mais trêmula do que gostaria de admitir. Nina olhou para ele com seus olhos desconfiados, e ele soubera, no fundo, que ela ainda não confiava totalmente. Ele virou-se rapidamente quando ouviu um som na porta. A batida foi suave, mas suficiente para gelar seu sangue. Quem pode ser a esta hora? Pensou, com um calafrio subindo pela espinha. A porta se abriu lentamente. André? Uma voz familiar soou, mas havia algo diferente no tom. Algo que não se encaixava. Algo estava errado. André abriu a porta devagar. O vento parecia mais frio agora, e o brilho da lua filtrava-se através das árvores. Diante dele estava um velho conhecido, mas sua presença não trazia a familiaridade que deveria. Você está bem? Perguntou o homem. Seus olhos estudando o ambiente com uma calma inquietante. André deu um passo para trás, desconfiado, mas tentou disfarçar. Sim, claro, respondeu, com a voz mais firme do que sentia. Nina, instintivamente, se encolheu no peito de André. E ele percebeu o quanto ela ainda estava assustada. O homem sorria, mas algo em seu sorriso parecia forçado. Eu vim para ajudar, ele disse, os olhos brilhando em uma luz fria. Mas André sabia que as palavras não eram suficientes. Algo em sua postura, algo nos gestos, estava dizendo o contrário. Eu vou cuidar de tudo, André respondeu, tentando não olhar para os olhos do homem que agora parecia mais distante. Por que ele tinha vindo realmente? O homem entrou, e a tensão no ar cresceu. Ele caminhou até a mesa com um olhar vazio. Você precisa de ajuda, André. Eu sou a única pessoa que pode te tirar dessa situação. André o observava, desconfiado. Ajuda. Ele olhou para Nina, que ainda estava tremendo em seus braços. O que você quer dizer com isso? O homem virou-se, um sorriso estranho curvando os lábios. Eu sei o que você está fazendo aqui. E sei como terminaria tudo. A declaração o pegou de surpresa. Não entendi. Ele olhou para a expressão vazia nos olhos do homem, e um frio percorreu sua espinha. Nina, ainda desconfiada, olhou diretamente para o homem, como se percebesse algo que ele não via. O homem deu um passo à frente. Você acha que está seguro, mas está apenas começando a entender a verdade. André se afastou. Um nó na garganta. A verdade. O que ele queria dizer com isso? O homem deu um passo à frente, com a expressão fria. André recuou. A sensação de traição se espalhando por seu corpo. Eu tentei avisar, o homem disse. E suas palavras soaram como uma lâmina cortando o silêncio. Você não entende o que está acontecendo, não é?
André olhou para Nina, sentindo sua respiração se tornar mais acelerada, quase sentindo o pânico tomando conta dele. O homem então revelou a verdade. A mentira que vinha sendo construída ao longo do tempo. Eu estava no comando o tempo todo, André, disse ele com um sorriso cruel. Eu sabia o que estava fazendo. O impacto das palavras foi como um soco no estômago. André olhou para o homem, incrédulo. Ele havia sido manipulado o tempo inteiro, e agora? A dor de saber que havia sido tão cego queimava como fogo. Você Antes que pudesse reagir, o homem fez um movimento rápido. A traição estava consumada. O golpe foi dado. O homem saiu sem uma palavra final, deixando André com os sentimentos de vazio e raiva. Nina tremia nos braços dele, e André sentiu a dor de ter sido enganado. Ele se sentou no chão, com Nina perto de si, os pensamentos confusos. Ele não podia acreditar no que acabara de acontecer. A traição o cortou mais fundo do que ele imaginava, e agora ele não sabia em quem confiar. A raiva que queimava dentro dele se transformou em um vazio profundo. O que eu faço agora? Ele sussurrou, olhando para Nina. Ela olhou para ele com os olhos cheios de compreensão, como se soubesse que a luta estava apenas começando. André sentiu uma nova força crescer dentro dele. Ele não poderia deixar isso assim. A verdade estava à vista, e ele sabia o que tinha que fazer. A luta seria longa, mas ele estava pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Ele se levantou, apertando Nina com mais força. Eles não podiam mais voltar atrás. O silêncio da manhã pesava como uma carga. André sentou-se na cadeira, os olhos fixos no vazio. Nina estava ao seu lado, quieta, como se soubesse que algo havia mudado. O cheiro de café fresco no ar era quase reconfortante. Mas não havia paz no coração de André. Cada respiração se arrastava, tentando processar o que acabara de acontecer. O homem havia mentido. Tudo o que ele acreditava ter sido verdade desmoronou. Ele olhou para Nina, os olhos dela fixos nele. E algo dentro dele estalou. A verdade estava ali, à vista, mas difícil de encarar. O som de um passarinho cantando lá fora parecia uma piada diante da tempestade que se formava dentro dele. O que ele realmente sabia? O que realmente acontecia? Ele respirou fundo, se levantando da cadeira, decidido a encontrar as respostas que tanto temia. Algo ainda estava errado. Ele precisava saber o que estava por trás daquelas mentiras. A memória de tudo o que acontecera voltava como uma onda avassaladora. O homem havia falado sobre coisas que André nunca imaginou. Você não entende, André. Você não sabe o que está por trás de tudo isso. As palavras ecoavam em sua mente. O que ele quis dizer com aquilo? Ele se lembrava de quando o conheceu, do primeiro olhar, da confiança que parecia natural. Mas tudo isso agora parecia vazio, distorcido. O ar do momento parecia espesso, cheio de uma ansiedade desconcertante. E então, uma lembrança quase esquecida lhe veio à mente. Uma conversa vaga, um olhar furtivo, palavras incompletas. Eu sou o único que pode te salvar, o homem havia dito antes. Mas como ele poderia salvar alguém se estava mentindo? A dor da traição se instalou mais fundo, e a verdade veio à tona como um relâmpago. Ele não estava apenas sendo manipulado. Ele fazia parte de algo muito maior e mais escuro. O que realmente estava em jogo? André encontrou-se frente a frente com a verdade. O homem estava ali, mais uma vez. Mas agora,
Ele não parecia mais uma figura de confiança. Então você sabia de tudo isso o tempo todo? André perguntou, a raiva crescendo em sua voz. O homem, no entanto, estava calmo, como se tivesse esperado por esse momento. Você sempre foi uma peça no meu jogo, André, disse ele, a voz baixa, controlada. Você nunca soube o quanto você foi usado. As palavras cortaram como faca. André ficou paralisado, sentindo a angústia crescer dentro dele. O silêncio entre eles pesava tanto quanto a verdade que finalmente fora revelada. Cada palavra parecia uma mentira, mas ao mesmo tempo era a única explicação lógica para tudo o que havia acontecido até agora. O homem continuou, sem pressa. Eu te usei, mas você também me usou. Nós dois sabemos disso. A respiração de André se acelerou. Ele estava em choque, mas algo dentro dele se despedaçou. A verdade estava diante dele, cruel e inegável. Você acha que isso tudo foi sobre você? O homem disse, a voz carregada de uma confiança fria. Você foi apenas uma peça no tabuleiro. Eu sempre soube que você teria um papel a cumprir. Não era pessoal. Cada palavra que ele dizia parecia esmagar a última fração de esperança que André tinha. Mas você mentiu para mim, André disse. Sua voz tremendo, com a dor da revelação. Tudo o que você fez foi uma mentira. O homem riu, quase de forma condescendente. Mentira? Não, André. Isso foi uma lição. As palavras soaram como um golpe final. Você nunca viu a verdadeira face do mundo. Mas agora você vai ver, o homem continuou. Sem pressa, com uma calma terrível. André sentiu a angústia a aumentar. Ele havia sido manipulado o tempo inteiro. E agora tudo o que ele sabia parecia estar desmoronando. Mas o homem não parava de falar. Você está vendo agora a verdade e não há mais volta. As palavras dele ressoaram na mente de André. E pela primeira vez, ele sentiu o peso da verdade. O inimigo não era apenas o homem à sua frente. Era o sistema, a manipulação, tudo o que ele acreditava ter sido seguro. A verdade pesava em seu peito, e André sentiu o peso da perda e do engano se transformando em algo novo. Ele sabia o que precisava fazer, mas algo dentro dele estava quebrado. O homem diante dele ainda falava, mas André não ouvia mais as palavras. A dor era profunda, mas não mais paralisante. Ele respirou fundo, se levantando da cadeira. Então, essa foi a verdade o tempo todo, ele murmurou. Mais para si mesmo do que para o homem à sua frente. O velho sorriso do homem ainda estava lá, mas André sentiu que algo novo estava nascendo dentro dele. Agora você vai ver o que acontece quando alguém é forçado a olhar a verdade de frente, ele disse, com uma voz mais firme. O homem parou de falar, mas seus olhos ainda brilhavam com uma confiança traiçoeira. André virou-se para a porta, a resolução agora clara. Ele sabia que o confronto estava próximo. A batalha não era apenas contra o homem à sua frente, mas contra tudo o que ele acreditava ser real. O silêncio se seguiu. Mas dentro de André, um novo fogo estava começando a arder. O ar estava pesado, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. Cada passo ecoava com uma urgência desesperadora. O som de botas batendo no chão firme, misturado ao som da respiração ofegante de André. Ele se aproximava da porta, o último obstáculo entre ele e a verdade. A luz da rua piscava intermitentemente, lançando sombras que pareciam crescer a cada segundo. Nina estava ao seu lado, os olhos fixos no que viria a seguir. Mas algo em seus olhos dizia que ela também sentia o peso do momento. A tensão no ar era palpável. Agora, disse André, sua voz mais firme do que nunca,
enquanto os dedos se fechavam sobre a maçaneta da porta. Ele sabia que, ao abrir aquela porta, nada seria mais o mesmo. Algo aconteceria, algo que mudaria o curso de sua vida. Ele respirou fundo. É agora, ele repetiu, com determinação. O som de sua respiração misturado ao som crescente da sua própria raiva. E então, ele abriu a porta. Quando a porta se abriu, a sala estava vazia. Um silêncio profundo preencheu o espaço, interrompido apenas pela respiração pesada de André. Ele entrou, seu olhar vasculhando a sala escura. Onde está ele? André gritou, sua voz reverberando nas paredes. A resposta veio de trás dele, e ele virou rapidamente. Não há ninguém aqui, André, a voz fria disse. O homem estava atrás dele. Sua presença dominadora ocupando o espaço. O que você quer de mim agora? André gritou novamente, a raiva tomando conta de seus músculos. Você me usou, eu te dei tudo. O homem sorriu com uma calma assustadora. Você nunca entendeu, André, ele disse, a voz calma, mas com um tom de desdém. Isso nunca foi sobre você, foi sobre poder, sobre controle. André sentiu o calor da raiva subindo pela garganta. A luta que ele havia evitado por tanto tempo estava diante dele agora. A colisão era iminente. E nada mais seria o mesmo. André avançou com raiva. Mas o homem estava preparado. Com um movimento rápido, ele o empurrou contra a parede, fazendo o impacto ressoar no ar. Você realmente achou que podia me enfrentar, não é? O homem riu, mas André não recuou. A dor em seu peito era forte, mas sua mente estava clara. Ele sabia o que tinha que fazer. Você não vai me destruir, André disse, ofegante, enquanto se levantava, sentindo cada músculo protestar. O homem olhou para ele, com desdém. Eu não preciso destruir você, André. Você já se destruiu. Tudo o que resta é o fim. O silêncio seguinte foi interrompido por um grito. Alguém entrou na sala, correndo em direção ao homem. Não. André gritou, percebendo o que estava acontecendo. A pessoa ao seu lado caiu, sacrificando-se para proteger ele. O som de seu corpo caindo ecoou na sala, e o impacto foi profundo. Ele olhou para o corpo caído. O preço da luta agora, claro. O sacrifício havia sido feito. Ponto. O homem se aproximou de André, com passos lentos e calculados. A vitória ao alcance das mãos. Você sempre foi fraco, André. Nunca soube jogar o jogo. Isso é o que acontece com os fracos. André sentiu uma onda de desesperança, mas por dentro, algo mudou. Ele olhou para o homem, o ódio queimando em seu peito. Eu não sou mais o que você pensa que sou, André disse, com uma voz cheia de dor, mas firme. O homem riu. Você acha que pode me derrotar agora? Não entende, André. Você nunca teve chance. Eles estavam frente a frente, cada palavra mais pesada que a anterior. O som de passos retumbava no silêncio entre eles. E o ar parecia denso, quase elétrico. Então o homem fez o movimento final. Uma lâmina em sua mão. André sentiu o impacto, mas com um grito, ele reagiu, pegando a lâmina e virando a situação. A luta não estava mais perdida. O destino dele se encontraria no próximo segundo. O som da lâmina caindo ao chão foi abafado pela respiração ofegante de André. O homem estava no chão, derrotado. Mas André sabia que a luta ainda não havia acabado. Ele olhou para Nina, que estava ao seu lado, o olhar fixo nele, como se soubesse que a vitória não era apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que ele se tornara. O silêncio foi quebrado pelo som da chuva lá fora, como um sinal de renovação. Então, isso é o fim, André murmurou para si mesmo.
o peso da batalha finalmente caindo sobre ele. Ele estava cansado, mas algo dentro dele estava diferente agora. Ele se levantou, olhando para o céu escuro lá fora. Agora vamos para casa, ele disse. Sua voz cheia de uma tranquilidade que ele nunca soubera que tinha. A jornada estava longe de acabar, mas a batalha tinha sido vencida. O que viria a seguir era incerto, mas agora ele sabia que, no fim, ele tinha o poder de escolher. O silêncio envolvia tudo como um manto pesado. A luta havia terminado, mas o peso da perda ainda pairava no ar. O fogo havia se apagado. A fumaça se dissipava lentamente. E a luz da manhã começava a invadir a escuridão da noite passada. André se encontrava sozinho, com Nina, female dog, 4 years old, brown fur, thin body, ao seu lado, os dois contemplando as ruínas ao redor. Cada respiração era lenta, pesarosa, e André sentia as consequências de tudo o que havia acontecido. Ele olhou para Nina, os olhos dela fixos nele, como se também soubesse que a paz, se é que poderia ser chamada assim, era apenas momentânea. O que perdemos? Ele perguntou, a voz baixa. Quebrada, ele sabia a resposta, mas não conseguia encarar a verdade. A perda era mais do que o corpo caído ou a dor física. Era a dor da confiança quebrada, da inocência perdida. A batalha estava ganha, mas o custo tinha sido imenso. André se deitou na grama úmida, os olhos fechados, a mente tentando processar tudo. A memória de tudo o que acontecerá passou como um flash. O som das lutas, os gritos, as mentiras. Ele lembrava do mentor, da confiança que lhe foi dada, e agora tudo parecia irreparável. O cheiro da terra molhada trouxe uma sensação estranha de renovação, mas a dor ainda estava lá. Eu deveria ter visto isso antes, ele murmurou, mais para si mesmo do que para Nina. As palavras ecoaram na sua mente, mas o alívio de saber que havia sobrevivido se misturava com o arrependimento. Ele sabia que havia perdido mais do que podia imaginar. Mas a vida seguia. As feridas cicatrizariam, mas a verdade agora fazia parte dele, uma verdade que mudava tudo. Ele olhou para Nina, a única constante em sua vida agora. É isso. Ele sussurrou. A verdade veio. E não podemos voltar atrás. De repente, uma figura apareceu na borda da clareira, o mentor, male. 55. Years old. Gray hair. Weathered face. Ainda com um semblante cansado, mas com a calma de quem viu muito mais do que poderia. Conto, eu sabia que você voltaria, o mentor disse, a voz grave e calma. Eu sabia que precisaria de você. André olhou para ele, com um misto de emoções. Você estava certo o tempo todo, não estava? O mentor não respondeu de imediato, mas sua expressão dizia tudo. Eu te disse que um dia veria a verdade. O silêncio entre eles se estendeu, como se o tempo tivesse desacelerado, com cada palavra que não foi dita pesando mais do que qualquer outra. André respirou fundo. Eu falhei, ele disse, sem olhar para o mentor. Mas o mentor colocou a mão sobre seu ombro. Você aprendeu, e agora é seu momento. A última palavra ressoou em seu coração, como um farol no escuro. A compreensão chegou. Ele não estava sozinho. O mentor olhou para André. Seus olhos cheios de sabedoria. Lembre-se, André, ele disse. Não é sobre o que perdemos, mas sobre o que fazemos com o que restou. André olhou para o horizonte, sentindo o peso das palavras do mentor. O que restou? Ele repetiu em voz baixa. O mentor sorriu ligeiramente, com um brilho triste nos olhos. O amor, a coragem e a capacidade de fazer as escolhas certas,
mesmo quando tudo parece perdido. As palavras foram como um eco em sua mente, retornando com mais clareza a cada repetição. André sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas ele não as deixou cair. Ele sabia que, apesar de tudo o que havia passado, ele havia crescido. O mentor deu um passo atrás, seu corpo enfraquecido pela luta. Mas a sabedoria nele permanecia intacta. Ele fez um gesto de despedida. Você está pronto agora. As palavras permaneceram no ar. E André, finalmente, compreendeu o peso delas. André se levantou lentamente, olhando para Nina ao seu lado. A jornada deles não havia acabado, mas algo dentro dele havia mudado. Ele olhou para o horizonte, onde o sol estava começando a brilhar mais forte, quebrando as últimas sombras da noite. Agora é hora de seguir em frente, ele disse. Sua voz mais forte do que antes. Tudo o que aconteceu nos trouxe até aqui. Pontuou. Mas agora somos mais fortes. Nina olhou para ele com seus olhos tranquilos, como se estivesse pronta para seguir com ele, não importa onde o caminho os levasse. O vento soprava suavemente, mas André sabia que o pior já havia passado. Eles estavam vivos, e isso era o suficiente. Vamos, ele disse, segurando a coleira de Nina com firmeza. Ele estava pronto para o que viesse. O futuro ainda estava incerto, mas ele não tinha mais medo. Ele sorriu suavemente, e pela primeira vez, o peso de tudo o que passou finalmente se aliviava. O silêncio era absoluto. O vento suave balançava as folhas, e o som da natureza parecia preencher o vazio deixado pela luta. Andrei, 32. Grey Jacket e Nina. Female Dog, 4 years old, brown fur, thin body, estavam parados no campo, olhando o horizonte. O peso da batalha já não estava mais no ar, mas ainda havia uma sensação de perda que pairava. O amanhecer trouxe uma nova luz, mas nada poderia apagar o que haviam vivido. O que ficou? André pensou, com os olhos fixos no campo aberto à frente. Ele sabia que não havia respostas fáceis para isso, mas também sabia que nada seria o mesmo. Ele olhou para Nina, sentindo que ela compreendia a mudança que acontecera dentro dele. Ele murmurou a pergunta pairando no ar, sem resposta. O tempo passava, mas havia uma sensação de que a jornada nunca realmente terminaria. Ouço. André caminhava, os passos lentos, mas firmes. Nina estava ao seu lado, como sempre. Eles seguiam por uma trilha desconhecida, mas não importava mais para onde iam. Ele se afastava da dor, mas levava com ele a memória do que passou. Vamos seguir em frente, ele disse, a voz baixa e segura. Ele sabia que nada voltaria a ser como antes, mas isso não significava que o futuro estivesse perdido. Eles não estavam mais fugindo de algo. Estavam indo em direção a algo novo. A cada passo, o peso das escolhas feitas começava a se dissipar. E, com isso, a vida que parecia ter sido arrancada de suas mãos voltava lentamente a ser sua. Mas o que realmente restava, afinal? Ele olhou para Nina, com seus olhos tranquilos, e soube que, independentemente do que viesse, eles enfrentariam juntos. Enquanto caminhavam, André viu algo ao longe. Era um pedaço de papel velho, quase perdido entre a grama. Ele se abaixou e o pegou, reconhecendo imediatamente a letra. Era uma carta, escrita pelo mentor. Não é o fim, dizia a carta. A vida segue, e as escolhas feitas são as que nos definem. As palavras do mentor ecoaram em sua mente. Ele olhou para Nina e sentiu o peso das escolhas que fizera. A vida, com todas as suas dificuldades, continuava. Ele havia aprendido. A dor do passado
embora presente, já não o consumia mais. Agora sei o que devo fazer, André murmurou, com um sorriso suave, como se finalmente tivesse compreendido a lição. Ele guardou a carta, olhando para o céu. A jornada estava longe de acabar. Mas ele agora caminhava com um propósito, pontuou. O mundo ao redor deles parecia seguir seu curso, como se o que havia acontecido fosse apenas uma parte do ciclo natural da vida. André continuou caminhando, com Nina ao seu lado, o som de seus passos em sintonia. O céu estava claro, e o sol já começava a brilhar mais forte, dissipando as últimas sombras da noite. Ele observava os rostos ao seu redor, as pessoas que passavam, sem saber o que havia acontecido, sem saber o que ele havia perdido e encontrado. A vida não espera, ele pensou, mas quem somos depende do que escolhemos fazer com o que a vida nos dá. A sensação de perda foi substituída pela aceitação. Ele não era mais um homem quebrado. Ele havia se transformado, e agora caminhava com um coração mais leve, mais forte. André parou por um momento olhando para o horizonte. Nina parou ao seu lado, como se entendesse o significado daquele silêncio. Aqui é onde tudo começa de novo, André disse, com uma calma rara em sua voz. O passado não poderia ser apagado, mas ele estava pronto para o futuro. A luta, a dor, as escolhas, tudo isso o moldou, mas agora ele era mais forte, mais sábio. Eu entendo agora, ele murmurou. O mundo à sua volta parecia respirar com ele, e tudo que ele havia passado parecia levar a esse único momento de compreensão. Ele olhou para Nina, que parecia ser sua única constante, e soube que, independentemente do que acontecesse, eles sempre estariam juntos. Agora, vamos continuar. Ele disse com um sorriso suave. O futuro ainda estava incerto, mas ele não tinha mais medo. A jornada estava apenas começando.